Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para auxiliar no monitoramento e controle da quilometragem de um veículo ao longo de 12 meses, ao longo de um ano. E vamos então, para a prática, aprender como criar essas interações que vão dinamicamente retornar algumas informações, como, por exemplo, quilômetros rodados no ano, média mensal de quilômetros, o valor do mês de maior quilometragem e menor quilometragem, e também o nome do mês de maior quilometragem e menor quilometragem percorrida. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Temos aqui o nome de cada mês, então de janeiro a dezembro, e temos aqui no exemplo então uma quilometragem inicial e uma quilometragem final para cada respectivo mês. E esses registros poderiam ser realizados mês após mês, então registrando a quilometragem inicial lá no início do mês, quilometragem final lá no final do mês, para entendermos quantos quilômetros foram percorridos dentro deste mesmo mês. E aqui então, tendo um valor de quilometragem inicial e quilometragem final, vamos, de forma dinâmica, contabilizar quantos quilômetros foram percorridos em cada respectivo mês. Então, por exemplo, janeiro. Se a quilometragem no início de janeiro era 12.000 quilômetros e no final de janeiro estava marcando 12.350 quilômetros, poderíamos fazer então igual quilometragem final menos a quilometragem inicial. E encontraríamos que, por exemplo, no mês de janeiro, foram percorridos 350 quilômetros. Vamos replicar esta função, este cálculo para as demais células. Então, seleciono aqui onde há esta fórmula para os quilômetros rodados. No canto inferior direito da célula, este círculo azul. Vou clicar sobre ele com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar para as demais células. Dessa forma, está sendo contabilizado, então, quilômetros rodados para cada mês do respectivo ano do exemplo. Então, aqui, temos, por exemplo, de 14.690 para 15.080 quilômetros, teríamos 390 quilômetros rodados no mês de agosto, por exemplo. Agora, então, vamos para a parte mais interessante, que são as funções, fórmulas, como tornar dinâmico essas estatísticas de quilômetros rodados no ano, média mensal e assim por diante. Para os quilômetros rodados no ano, basicamente, queremos somar estes valores de quilometragem rodada em cada um dos 12 meses da tabela, que irão somar 4.620 quilômetros. Para isso, então, nesta célula G1, vou digitar igual a soma, seleciono esta função para soma de uma série de números e ou células, selecionando a função e selecionando o intervalo de dados, fechando parênteses e apertando Enter, já temos a soma, então, quilômetros rodados no ano, 4.620, por exemplo. Se algum valor fosse alterado, dinamicamente já seria atualizado esta soma. Para a média mensal de quilômetros, vou digitar igual a média, esta função, então, que vai retornar valor médio numérico em um conjunto de dados, ignorando o texto. Selecionando a função e selecionando o intervalo de dados, fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui, então, que a média de quilômetros percorridos por mês foi de 385, que seria basicamente somar estes valores, 4.620, dividido por 12, então a média 385. E também vai sendo dinamicamente atualizada conforme a tabela vai alterando seus valores. Muito bem. Para retornar qual a maior quilometragem rodada em um único mês, digito igual a máximo. Então, esta função que vai retornar o valor máximo de um conjunto de dados numéricos. Selecionando a função, selecionando o intervalo de dados, fechando parênteses e apertando Enter, o valor máximo é de 430, que, por exemplo, no mês de setembro, ocorreu essa distância percorrida, que, no momento, é a maior distância, porém, se, por exemplo, alterarmos algum valor, já vai sendo dinamicamente atualizado. Fizemos o máximo, queremos então também a menor quilometragem, igual a mínimo, para retornar o valor mínimo em um conjunto de dados numéricos. Selecionando a função mínimo e selecionando o intervalo de dados, também da mesma forma que a função máximo, porém agora irá retornar o valor mínimo. Então, por exemplo, mês de janeiro, 350,
é o menor valor encontrado nesta tabela, atualmente. E agora, então, vamos dinamicamente retornar o nome do mês de maior e menor quilometragem. E se você está gostando da didática e do conteúdo desta aula até o momento, aproveite e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Para fazer isso, vamos utilizar a função filter. Então, digito igual a filter, seleciono essa função que filtra o intervalo com base em condições especificadas. Selecionando a função, primeiro, parâmetro. Qual o intervalo de dados que queremos filtrar? Bom, queremos retornar o nome do mês de maior quilometragem. Então, o intervalo de dados que desejamos filtrar é de A2 até A13, que é onde há os nomes dos meses. Queremos retornar o nome de um mês. Então, vamos filtrar um dado desta coluna que possui os meses. Ponto e vírgula. E agora sim, a condição. Qual é o teste que queremos realizar? Bom, queremos retornar o nome do mês, no qual o valor da coluna D, dos quilômetros rodados, quilômetros percorridos, tenha o maior valor. Então, vou selecionar aqui para a condição as informações de quilometragens rodadas de cada mês, igual a este retorno da função máxima, então, o maior valor de quilômetros percorridos em um mesmo mês. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos, por exemplo, aqui o mês de setembro, que possui 430 quilômetros percorridos. Se mudássemos alguma informação, por exemplo, o mês de março, digamos que eu aumente aqui o valor. Além de atualizar toda a tabela, já é dinamicamente retornado que o mês de março foi o de maior quilometragem percorrida. Neste exemplo, 2.290 quilômetros, por exemplo. Para o menor quilometragem percorrida, mesmo padrão da função filter. Então, igual a filter, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados que desejamos filtrar, ou seja, retornar o nome de um mês, ponto e vírgula, e a nossa condição, nosso teste, estará em analisar este intervalo, que possui os quilômetros percorridos, e verificar qual possui o valor igual a menor quilometragem em um mês, que está aqui no retorno da função mínimo. Fechando parênteses e apertando Enter, mês de janeiro, atualmente. Então, por exemplo, 350 é o menor valor desta coluna de quilometragem percorrida. Se, por exemplo, o mês de fevereiro eu reduzir para que a quilometragem percorrida seja também 350, também será retornada aqui. Então, janeiro e fevereiro, por exemplo. E dessa forma, dinamicamente, a tabela vai sendo atualizada e os valores também vão sendo atualizados. E agora que aprendemos um pouco mais sobre a função soma, média, máximo, mínimo e também a função filter, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.